Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o livro de Apocalipse, capítulo 13. Vamos lá? Vamos começar? Bom dia! Paz do Senhor. Vamos começar. Apocalipse, capítulo 13. A besta que saiu do mar. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas. Vi uma besta que saiu do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça o nome de blasfêmia. A besta que via era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como de urso e de boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é com a besta? Quem é que pode guerrear contra a besta? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e de blasfêmia, e foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, e o seu tabernáculo e os que habitam no céu, e foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Se alguém há de vir para o cativeiro, e para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos, a besta que saiu da terra. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas falava como um dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a descer fogo do céu e da terra, à vista de homens, por causa dos sinais que lhe foram permitidos realizar em nome da primeira besta. E ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem e honra à besta, que foram feridas pela espada, contudo revivera. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que podia falar e fazer que fossem mortos todos que recusassem adorar a imagem. Também obrigou todos os pequenos e grandes e ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta, cujo ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Eita, versículo famoso! É ou não é? Só que esse versículo é famoso no consenso geral, sem que as pessoas entendam o contexto, sem que as pessoas entendam o que vai acontecer. Ah, meu Deus, número da besta, 666.
Ah, é a besta 666. 666, cruz e credo, misericórdia, sangue do cordeiro. Sai pra lá, tá repreendido, tá amarrado. E as pessoas não entendem. A gente começou o livro de Apocalipse vendo que João, já idoso, foi lançado na ilha de Patmos para morrer picado por uma cobra. Dali o poder do Senhor veio. Jesus foi ter mais um encontro com o discípulo amado. Lembrando a vocês que João era o discípulo amado. Em toda palavra a gente vê João traduzindo que era o amor. João era o discípulo mais chegado de Jesus. Pedro era o mais forte, era o líder, mas João era o amado da alma dele. Tanto é que todos os discípulos morreram de morte violenta, cruel. Morreram por conta do evangelho, entregando a vida por causa da causa de Cristo. João não. João morreu de velhice, João morreu de idade, João morreu depois de todas essas coisas. João pregou, João pregou, João pregou. E João falava sobre o amor. João ia ali com calma, com outra calma. Mas ele foi perseguido e ele foi jogado numa ilha. Quando ele chega nessa ilha, ao invés de morrer de fome, de sede, ao invés de morrer picado por uma cobra, porque ali todo mundo era picado por uma cobra e morria, as cobras saíram de perto dele e a glória de Deus veio. E o amado da alma dele foi ter mais um encontro com ele. E quando Jesus apareceu para ele em um corpo glorificado, ele já estava assim, sabe? Nossa, mais de Deus. É quando você acha que não vai ter mais de Deus e vem mais de Deus sobre a sua vida. Imagina você idoso, idosa, e você recebe mais de Deus, uma revelação do Apocalipse. A prova de João recebendo o Apocalipse é prova de que Deus sempre tem novidade de vida pra gente. Ainda quando o diabo ele queira colocar na sua cabeça que acabou, queira colocar na sua cabeça que essa circunstância que você vive hoje, agora é o fim, que daí pra frente só vai ser assim, ó, deringolando toda a sua vida, indo tudo ladeira abaixo. Isso aí é mentira do diabo. Você precisa combater isso em fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Cristo nós temos novas expectativas todos os dias. E então, primeiro, João tem a visão do que está acontecendo com as igrejas ao redor do mundo, que é um corpo, mas são todas as igrejas fundadas. E ali o Senhor dá palavras atuais, inclusive atuais para a gente até hoje. E ali ele começa a ver o trono de Deus e ele começa a ver o início do Apocalipse. Ele começa a ver atos no céu, atos na terra. E daqui a gente já começa a ver o diabo se soltando. Dali a gente já começa a ver o demônio com algumas permissões. No capítulo de ontem, nós vimos a mulher e o dragão. A mulher representada a igreja, Israel, e dividia em Israel físico e espiritual. Espiritual é a igreja, mas Israel de fato. E ali Israel representando as 12 estrelas sobre a cabeça, que são as 12 tribos de Israel. Todas as vezes em que forem interpretar para vocês o livro de Apocalipse, trazendo e tirando qualquer coisa da palavra, aí vocês fogem dessa pessoa. Vocês lembram que existem escarnecedores mentindo a despeito da palavra? E ali a gente via que o dragão era o próprio diabo, porque a Bíblia é literal e ela diz isso. E ontem a gente, quando viu a história da mulher e do dragão, João fala pra gente que aquilo ali era um sinal extraordinário, então era um momento simbólico, não era literal. Era uma representação do que seria. Porque quando é algo real, é algo real. Quando é algo simbólico, é escrito que é simbólico. Então, no capítulo de hoje, a gente vê uma besta que sai do mar. A besta é representada pelo próprio demônio.
E essa besta tinha chifres, tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas. 10 coroas porque tinha 10 chifres, mas tinham 7 cabeças. Essas 7 cabeças são 7 cabeças para vigiar as igrejas. 10 coroas com 10 chifres, representando reinados. Esses chifres que levam coroas, eles representam autoridade infernal, autoridade maligna. E ali a gente percebe que existem principados e potestades na terra, existem principados e potestades esperando um pisque para eles serem soltos e aniquilar. No capítulo de ontem, Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, parte B, eu vou ler aqui para vocês, está dizendo assim: pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo. Então a gente sabe que o diabo sabe que ele está com pouco tempo. Eu acho lindo o texto que fala da igreja de Filadélfia, que ele diz assim, se você tiver pouca força, guarda a pouca força que você tem, porque eu sei que o diabo está tentando tomar e roubar de você. No capítulo de ontem, nós vimos que o diabo ele confundiu todo mundo de todo mundo. Eu vivo falando para vocês das confusões, das seduções, das distrações. O diabo te confundiu e o diabo me confundiu em muitos aspectos. A única forma que nós temos, a única no mundo, nós só temos uma única chance. E essa chance de não ser confundido pelo inimigo é o sangue de Jesus. Todas as vezes em que você aplica o sangue de Jesus na sua vida e que eu aplico o sangue de Jesus na minha vida, ali nós temos direção. O problema é que às vezes a gente pega e aplica o sangue de Jesus de brincadeirinha. A gente não entende o que de fato é o sangue de Jesus. Porque se de fato a gente entendesse com temor e tremor, o inimigo não nos alcançaria. Mas a intenção do seu inimigo é aniquilar a sua alma. Ele não está aqui de brincadeira e você precisa ter a consciência disso. Você precisa acordar nessa manhã, hoje é segunda-feira, e a partir de hoje levar a vida com seriedade. Observe todos os momentos, com cada detalhe. Olhe a vida com um olhar espiritual. Você precisa observar, você precisa analisar o seu dia. Não é só um dia, todos os dias. Toda a sua vida é feita de cada dia. Então você tem que observar, entender o que tem acontecido hoje, o que aconteceu amanhã. Qual o contexto? Deixa pra lá, nada é pra lá. Os detalhes vão fazer toda a diferença. Essa besta que sai do mar, eu vou ficar olhando para a Bíblia e olhando para vocês, tá? Essa besta que sai do mar, ela tem um ferimento mortal. E ali é dado a ela uma autoridade. Poliana, mas por que é dado a ela uma autoridade? A Bíblia diz que toda autoridade é dada por Deus. Se é dada uma autoridade, tem uma permissão ali, meu Deus, mas ainda tem uma permissão. É dado a ela uma autoridade. A gente não sabe se o diabo entregou uma autoridade para essa besta. A gente não sabe se essa besta é a representação do próprio demônio ou ela é um principado do demônio. Porque quando cai o diabo, cai 1/3 dos anjos com ele. E a gente leu no texto de ontem, né? É isso também, que ele convenceu 1/3 parte dos anjos. Mas vem uma besta no dia de hoje. E essa besta, ela tá ferida. Ela tá ferida e tá todo mundo esperando a morte dela e tá todo mundo assustado. Mas ela se autocura. E ali eles olham aquilo ali, eles acham que é algo maravilhoso. Quando eles veem aquela cura, eles falam, cura? Cura não é algo bom? Se eu virar para você agora e falar assim, você tá doente, seja curado. Seja curado, só seja curado. E você for curado. Aí você vai falar, que autoridade?
Mas existe outra diferença em eu. Seja curado em nome de Jesus. E ali você pega a referência da cura real. Só que as pessoas vão se impressionar com isso. Eu quero que vocês entendam que nesse contexto o povo já vai estar sofrendo. Cadê Deus? Eu quero que vocês entendam que a graça e a misericórdia de Deus tá assim, ó. Sabe um fiozinho? Sabe assim, um pendente? Tim, tim, tim. Hoje nós vivemos uma abundância de graça. O tempo do Apocalipse, a graça e a misericórdia, elas serão retiradas. Não adianta. Pode não estar aqui literal, mas ela está nos entrelinhas. Cadê a misericórdia do povo aqui? Quando vem os ais. A graça somente é derramada para a igreja. Aí Deus entrega a graça, Ele derrama a graça dele toda para a igreja, o resto do mundo cadê? A igreja que eu falo é aqueles que estão guardando a palavra, porque não adianta você estar numa igreja fisicamente e o teu coração está longe da igreja. Não adianta. Não funciona. Então é entregue a autoridade. E naquela autoridade ela se cura. Até hoje, as pessoas fazem curas em nome de quem quiser, na autoridade de quem quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser. E olha a bagunça que é. Existem curas vindo hoje sem autoridade de Deus, sem a permissão de Deus. E a gente vê. Depois vem tantos problemas. E ali, depois que ela se cura, depois que ela tem essa autoridade, ela abre a boca para profetizar. Vocês lembram que durante 42 meses a igreja é guardada no deserto? Eu li no capítulo pretérito. Eu acho que foi no 11 que eu li isso para vocês, durante as duas testemunhas. Lembra da parte das duas testemunhas? Aqui voltam mais 42 semanas. Nessas 42 semanas, essa besta começa a blasfemar o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, e isso eu preciso que vocês levem com toda a seriedade do mundo, que não existe perdão para um tipo de pessoa. O Senhor perdoa tantos e tantos erros, pecados, deslizes, mas o Senhor não perdoa uma pessoa, um tipo de pessoa. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Aquele que é blasfemador contra o Espírito de Deus, ele não recebe perdão. E aqui entrega autoridade, e nessa autoridade ela começa a profetizar. Na hora que ela começa a profetizar, ela só abre a boca para blasfemar o nome de Deus. E as pessoas se maravilham com aquilo. Porque ela já se cura, ela já começa a fazer coisas, então ela blasfema. Então pronto, ali não precisa de Deus, ela é o Deus dela. Ela já começa. Aqui é o que vem o chamado Nova Ordem Mundial. Vocês vão ouvir no mundo real, no mundo fático, digitando no Google, olhando nos noticiários, uma coisinha chamada Nova Ordem Mundial. Eu quero que vocês se atentem à palavra agenda e nova ordem mundial. Eu quero que vocês observem isso, que vocês vejam quanto mais isso estiver perto de nós, mais esses acontecimentos estarão perto de nós. A besta foi dada a boca para falar palavras arrogantes e blasfêmia, e foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome. E também perseguir aqueles que habitam no céu. Então, até o povo do céu vai ser perseguido aqui. Está escrito. Ela foi amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. E foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Sabe o que isso significa? Aqui, nessa hora,
Homens de Deus, mulheres de Deus vão ter que morrer pelo Evangelho. Sim. A igreja de Esmirna, ela é dedicada à morte pelo Evangelho. Aqui a igreja de Esmirna, ela brilha. As pessoas vão precisar de virar Esmirnas de Deus. E eu falo isso para vocês arrepiada. Porque vai chegar uma hora em que ou suas bases estão firmadas no Evangelho, nem sei. Ou as minhas bases estão firmadas no Evangelho, nem sei. Ou eu passo a seriedade do Evangelho para minha descendência, ou nem sei o que acontece com a minha descendência. Ou você passa o que é Deus para os teus, ou nem sei. Eu não sei. E elas vão vencê-los. E foi dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida. Todos aqueles que não são igreja. Todo mundo que não é igreja de Cristo. Aqui vai ter uma perseguição enorme contra a igreja. Aqui vai ter uma perseguição terrível contra o povo de Deus. Aqui é assim. Você adora a Deus? Adoro. Morreu. Ah, você é o quê? Crente. Morreu. Nega Jesus? Não. Enforcado. Vai ser assim. Você é de Jesus? Sou. Já era. Você é de Jesus? Não. Pode viver. Agora eu quero ver você passar a vida inteira em adoração. No final te perguntarem se você é de Jesus e você negar. Quero ver como é que vai ser, como é que a culpa vai te acompanhar. Porque o diabo também vai te acompanhar. O diabo acompanha. No mundo real você pode até não morrer. Mas no mundo espiritual já morreu na hora que você falou não, sendo que você era. Todos aqueles vão adorar a besta, menos aqueles que estiverem com o nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Aí, dessa hora, é que está a perseverança e a fidelidade dos santos. Depois disso, se não fosse suficiente, terá outra besta. Tem uma besta que sai da terra, presta atenção. Sempre eventos da natureza, eventos de Deus, né? Sempre vieram assim, vieram acompanhados, né? Das coisas da natureza. Agora, o próprio diabo, ele vai vir do mar e esse vem da terra. Essa autoridade maligna, ela é uma entidade, ela é uma autoridade marítima. Aí agora vem uma autoridade terrena, uma autoridade de principado, de príncipe deste século, terrena. A besta que saiu da terra. E a besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, fala como um dragão. E ela exerce autoridade porque a primeira besta dá autoridade para essa besta. E o que essa besta faz? Essa besta, ela faz com que as pessoas venham a uma adoração. Ela realiza grandes sinais na terra, chegando a descer fogo do céu e da terra à vista dos homens. Então eles ficam maravilhados. Eles já estavam perdidão. Aqui o povo vai estar assim, loucão. Já tá querendo algo assim, ó, para combater alguma coisa que eles não sabem nem o que é. Então quando chegar essa besta, como ele vai ser? De que formato vai ser? Não sei. Aqui tá dizendo que é uma besta. Aí quando chega essa besta fazendo de novo, ali teve do mar, ela tinha um ferimento mortal e foi se autocurando. Aqui, a besta que sai da terra tem a autoridade que foi dada pela besta do mar e essa besta, ela vai começar a fazer sinais e maravilhas. Desses sinais e maravilhas vai vir fogo do céu
só para impressionar, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por causa do sinal que foi permitido realizar em nome da primeira besta. Em nome de quem? Porque sempre que as pessoas fazem algo de Deus e fazem algo espiritual, eles precisam fazer em nome de alguém. A segunda besta faz em nome da primeira. A primeira besta faz em nome do diabo. Sempre vai vindo da fonte. Ou você bebe da fonte que é Deus, que é Jesus, ou você bebe da fonte que é o diabo. A fonte é você que escolhe. Ordenou-lhe que fizesse uma imagem em honra à besta, que foi ferida pela espada, e contudo revivera. O que acontece? O diabo, ele sempre, presta atenção, desde sempre, ele quis criar imagens para adoração. Sempre. Todas as vezes que o diabo quer confundir a adoração verdadeira a um Deus verdadeiro, ele quer fazer isso através de muitas coisas. E uma dessas coisas, e é sério, é uma imagem, porque ali ele dá a possibilidade do homem tocar. Porque o que acontece? Por que tem adoração à imagem, Poliana? Porque assim, Adão e Eva estavam com Deus no paraíso. E ali Deus encontrava com eles todos os dias, na viração do dia. Um dia eles decidem comer do fruto proibido, e a gente já conversou isso, inclusive aqui no livro de Apocalipse. E eles foram lançados, eles foram expulsos do paraíso e lançados na terra. E então começou essa grande aventura da humanidade. Eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E todos os dias, Deus continua no mesmo lugar. Então o diabo, ele cria-se mecanismos para que as pessoas comecem a exercer uma idolatria. O diabo não é capaz de fazer com que ninguém o adore, porque ele não é Deus. A adoração é algo inerente ao Senhor. Então ele faz com que a humanidade vá atrás de construir deuses para que sejam deuses parados, deuses estáticos. É como se o diabo falasse: olha, ó, esse Deus fica com você o tempo todo. Sabe esse Deus que só vinha na viração do dia? Esse aqui não. Esse está à sua disposição. Esse aqui você pode se achegar nele quando você quiser. Quando o diabo coloca e projeta no coração, o projeto do diabo, trazer um corpo para ser adorado através de algo parado, algo sem vida, é algo que ele sempre quis fazer. Por quê? Porque quando ele é lançado, lá no livro de Ezequiel, conta como ele foi lançado no inferno. Ele foi lançado no inferno sem corpo, desfigurado. Do corpo dele saíam pedras preciosas. A mim tem pele, tem veias, juntas, ossos, carne, gordura, água. O seu corpo também. No corpo de Lúcifer tinha pedras preciosas. Quando ele foi lançado no mar do esquecimento, né? No mar do esquecimento não, no inferno mesmo, ele foi lançado desfigurado. Todas aquelas pedras preciosas, aquilo que era lindo, que era sagrado, que era puro, foi arrancado do corpo de Satanás. E ele desceu desfigurado. E quando a gente venceu o diabo, aquelas pedrinhas, você acha que vai para onde? As pedrinhas do corpo de Satanás, ó, para tua coroa. Então ele tem ódio disso. Ele sabe. Ele sabe que ele vai perder o corpo dele para você. Então ele tenta desde o dia 1. Desde o dia 1. Ele engana poucos. Não, ele engana muitos. Mas ele não confunde poucos. Ele desde o dia 1, ele cria mecanismos e mecanismos de idolatria. E uma das formas de idolatria, ele faz 3 formas de idolatria. Primeiro, ele traz a idolatria a questões de consumismo,
que é dinheiro, ganância, o poder, meu sofá, minha cama, meu carro, meu guarda-roupa, minha casa, minha viagem, o meu, né? Eu trabalho, eu sou poderoso, meu dinheiro. Então a ganância está totalmente ligada às coisas dele, porque é através do Deus Mamon. A segunda coisa que ele faz é a adoração a pessoas, porque você retira Deus do cenário e você coloca deuses reais, físicos. Então ali existem mulheres idolatrando maridos, maridos idolatrando mulheres, mulheres idolatrando filhos, mulheres idolatrando amigos, parentes, homens idolatrando parentes, amigos, idolatrando ídolos, idolatrando pessoas famosas. Então nós temos vários tipos de idolatrias reais, né? Idolatrias de pessoas. Então a gente tem essa capacidade, infelizmente, de adorar aquilo que a gente vê. E a terceira forma de adoração é adoração a imagens estáticas. Então o diabo ele vai ali e ele mais uma vez pega e faz mais uma construção. Tanto é que no livro de Judas, eu vou ler para vocês, a intenção de Satanás ao contender contra o corpo de Moisés era só pegar o corpo de Moisés para embalsamar e fazer uma imagem. No meio do deserto, eles não eram um cordeiro lá? Eles colocaram no coração do povo fazer um cordeiro para ser adorado, um cordeiro de ouro, meu Deus. E ali a gente fala, meu Deus, como é que eles adoram um cordeiro de ouro? Ou como é que o diabo ele sempre vai fazer isso? Então ele coloca deuses e falsos deuses, ele coloca pessoas para serem adoradas. E ele engana muitos, e muitos, e muitos, é muita gente. Então ele vai contando mentirinhas, que aquilo ali talvez não seja o Deus Supremo, talvez não seja o Deus Pai, é uma fonte, é uma forma. E o diabo sempre fez isso. Ele sempre enganou a humanidade. E isso dá certo. Sabe por que o diabo faz isso? Porque dá certo, porque funciona. Funciona. É uma idolatria que funciona. É uma idolatria que engana, é uma idolatria que funciona e é uma idolatria que mexe com as emoções. Você tem um Deus ali estático à sua disposição, 24 horas por dia. Você olhar ali para aquele Deus, né, para aquela imagem e falar assim, me ajuda, e você crê que aquela ali vai te ajudar, é muito fácil. Então, mais uma vez, repetidamente, porque a gente vê nas escrituras inteira, sem parar, o tempo todo, sem parar, o tempo todo. Ele faz mais uma imagem, e não sou eu falando, é a própria palavra. Ordenou-lhe que fizesses uma imagem em honra à besta que foi ferida. Então a besta da terra ordena aos homens da terra que façam uma imagem à besta do mar. E o que os homens da terra faz? Besteira. Em honra à besta que foi ferida a espada, contudo revivera. E foi-lhe dado poder e fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que os homens fossem mortos se recusassem a adorar a imagem. Nessa hora, nesse cenário, é o ápice do demônio. É tudo que o demônio queria. Tudo que ele queria, a vida inteira vai acontecer, porque a imagem digna de adoração dele vai começar a falar. A imagem que ele projeta no coração do povo nunca falou. Se alguém falar que a imagem tal falou com ele, pode levar para o hospício. Mas vai haver uma hora em que a imagem falou. Quer dizer, aliás, desculpa. Existe um momento em que a imagem fala. E se alguém falar, a imagem falou comigo, que eu já ouvi gente falando que a imagem tal falou com ela. Existe sim uma hora em que a imagem fala. É a hora que é dada uma autoridade pelo diabo. Só que eu não falei isso para a pessoa, porque a pessoa achava que era de Deus. Eu só olhei para ele e falei, você tem certeza do que você está falando? Porque existe uma hora que a pessoa quer te ouvir e outra hora que a pessoa não quer te ouvir.
E eu aprendi a não lançar pérola aos porcos. E aqui a gente vê que talvez a imagem fale. A imagem fala pelo poder do diabo. E vai ser dada autoridade à imagem. Nossa, tudo que o diabo queria. Ele só queria isso. Desde o início, gente, desde o dia 1, ele só queria isso. Que a imagem fosse poderosa o suficiente para matar todo mundo que não adorasse a imagem. Também obrigou todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os escravos a receberem certa marca na mão direita e na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, o número do seu nome. Aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Seu número é 666. Nessa hora, eu quero que vocês se atentem a alguns sinais. Haverá um tempo em que haverá uma moeda única, haverá um dinheiro único, haverá uma preparação única. Tudo que a gente vive hoje é preparação para o que vai acontecer. Não achem vocês que as coisas que a gente vive não são uma preparação. A história, ela vai indo e voltando. Vocês viram que o diabo, ele tenta embalsamar o corpo de Moisés e não consegue? O diabo, ele sai fazendo imagens em torno da Bíblia inteira. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas com imagens. Muitas pessoas com imagens, dando poder a essas imagens. Então, a gente vê que a história só se repete, os ciclos só se repetem. Da mesma forma, a gente precisa entender que esses acontecimentos hoje, de 2021, eles são prenúncios do que vão acontecer lá na frente. São sinais. O que a gente vive hoje é um tempo de sinal. Olhando o que a gente vive hoje, sinais. O que eu e você vivemos hoje são sinais. Sinais para as coisas que vão acontecer. Sinais para os finais dos tempos. Haverá um tempo em que vai ser assim, sabe? Ou você pega a marca, ou você usa o que vai ser usado, ou você não compra comida. Por isso que algumas pessoas falam, eu acho que eu vou pro mato plantar, entendeu? E ali vai ter um riozinho que eu vou colher. É uma saída. Mas talvez não seja para agora, né? Talvez não seja para amanhã. A gente não sabe como vai ser. Mas vai existir um tempo em que ou você fica com a marca da besta, ou você não vai conseguir nem comprar, nem vender, nem comprar, nem comer. Vai ter um tempo que o povo de Deus ou se rende à besta, ou morre de fome. Ou vai dar um jeito de plantar para ele mesmo. E tudo isso que está acontecendo no mundo hoje são sempre sinais dos finais dos tempos. Como a coisa está muito acelerada, como a coisa está muito rápida, talvez esse final está chegando. Talvez é um prenúncio, talvez não. Eu não posso garantir para vocês quando o diabo vem, quando o Apocalipse chega. Eu só sei que lá no livro de Daniel, que ele fala dessas 42 semanas. Aqui já veio 2 vezes a palavra das 42 semanas. Quando a trombeta é tocada, né? Eu acho. E hoje. O livro de Daniel conta exatamente isso. E lá no livro de Daniel, segundo livro de Daniel, nós estamos vivendo a semana 69. No dia que Cristo morre, começa a semana 69. E por que eu falo semana 69? Porque essa semana é contada em séculos, em tempos. É semana porque é semana de tempos. E nós estamos exatamente no tempo 69. O tempo 70 está chegando. A gente não sabe como, a gente não sabe onde, a gente não sabe por quê, a gente não sabe de que forma. Mas a gente só sabe de uma coisa: aqueles que são salvos
sabe que o tempo está chegando. E o tempo de fato está chegando. O que nós vivemos ano passado foi uma crise e hoje ou você faz o que o governo quer, ou você não pode nem ir para lugar público. É ou não é? É ou não é? Então tudo isso é uma preparação para o que a gente vai viver. E eu quero preparar o teu espírito nessa manhã para você ter o seu pé firmado nas bases do Evangelho. Porque quando você ou a sua descendência, se a gente chegar a viver esse tempo, se a gente chegar nessa hora, a gente precisa saber para onde correr. A gente precisa ter segurança em casa. Para a gente sobreviver, esse vai ser um tempo em que, para os salvos sobreviverem, eles vão precisar de estratégias do céu. A graça e a misericórdia do Senhor vão estar derramadas só para quem tem a marca, o nome no livro da vida. Se você é meio de Deus, eu tenho uma notícia para você. A igreja de Laodiceia diz que Deus está a ponto de te vomitar. Para aquele que não é nem frio, nem quente, Deus está a ponto de vomitar da face da terra. Eu te pergunto, é isso que você quer? Olha como você está conduzindo a sua vida. Volta, volta. O dia de hoje se chama volta. Volta, filho. Volta para casa. Porque se você não voltar para casa hoje, voltar agora, voltar nesse segundo, não dá tempo. Talvez as suas raízes continuarão podres e você não vai ter tempo de ter bases sólidas, de ter uma base firmada para conseguir suportar os últimos dias. O que eu quero é que você e os seus, quando tudo isso terminar, estejam nas bodas do Cordeiro. Quando acaba esse livro, eu sei que a gente vai lendo essas coisas, vai dando assim um nó. Meu Deus, tudo isso vai acontecer com a humanidade. E como termina? Para a igreja, termina bem. Ontem eu falei para vocês que eu estou apavorada. Não é com o Apocalipse, é com a quantidade de seguidor que não frequenta uma igreja. É com a quantidade de pessoas desviadas. É com a quantidade de pessoas que me seguem e que não frequentam a casa do Senhor. É na casa do oleiro que você é aperfeiçoado. Se essa igreja que te feriu, vai para outra. Mas não deixe de frequentar uma igreja. Não deixe de buscar uma direção santa, pura, verdadeira, proba, reta e casta. Vá para a casa do Senhor, fique ali, busque a direção de Deus. Se você observar que os seus diretores espirituais, que os seus pastores estão pregando e falando coisas contra o Evangelho, por isso que eu digo a importância do devocional dentro de casa, procure outra igreja. Não fique em uma igreja em que as pessoas pregam coisas deste mundo. Porque você não pode estar num lugar onde não vai subir. A Bíblia, olha eu me engasgando, precisa ser lida na sua casa todos os dias, não só enfeitada. A palavra de Deus precisa ser aberta. Os teus filhos precisam de devocional. Você precisa de devocional. Teu marido, a tua esposa, as pessoas da sua casa precisam de devocional. As bases da sua palavra, da sua casa, precisam estar firmadas na rocha. Ou você guarda o que tu tens, ou o diabo rouba o que tu tens. Ele não está aqui brincando de ser diabo. Você está brincando de ser de Deus, mas ele não está brincando de ser o diabo. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer. Ele quer te confundir, ele quer te seduzir, ele quer implementar o nada a ver na sua cabeça.
Não existe outra forma de ser de Deus se você não tiver as suas bases firmadas no Evangelho. A Bíblia não é para estar empoeirada na sua casa. A Bíblia é para ser lida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que tempo precioso. De tudo que nós lemos, aprendemos, ouvimos e que nos foi revelado nessa manhã, eu te peço uma coisa. Escreve nosso nome no livro da vida. Todos esses acontecimentos nós lemos uma frase que nos guardou e nos deu esperança. O demônio, ele não tem o poder de atacar aqueles que têm o nome no livro da vida. Aqueles que têm o nome no livro da vida serão guardados, selados. Aqueles que estão ali, com o nome escrito por um anjo, no livro que abre a vida eterna. Eles serão guardados de tudo que o inimigo projetou contra a nossa alma. Por isso eu te peço, escreve o nosso nome no livro da vida. Aqueles que não têm certeza, aqueles que têm certeza e não são, aqueles que são e aqueles que não são, todos esses, escreve nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É isso. No texto de hoje, nós vimos a capacidade do inimigo da nossa alma em confundir e enganar mais ainda a humanidade. Ele vai fazer isso, mas tem um povo que ele não engana. O povo de Deus. Se você quer ser povo de Deus, seja. Se você quer ser povo de Deus, comece a se comportar feito povo de Deus. A pergunta nessa manhã é: Espírito Santo, o que em mim desagrada o teu coração? Pergunte a Ele, deixe que Ele te limpe, te lave, te conserte, te desconcerte e faça de você um vaso novo. Que você seja um vaso precioso nas mãos do oleiro. A palavra de Deus diz que existem 2 tipos de vaso, um de honra e um de desonra. Eu creio em Deus, que você é um vaso de honra, um vaso precioso de honra nas mãos do oleiro. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, nós vamos continuar lendo o livro de Apocalipse. Cada vez mais vai dando mais seriedade, né, gente? Amanhã a gente vem para Apocalipse capítulo 14 e o negócio só melhora. Meu Deus. Vamos lá. Mas é uma bênção saber que nada que a gente passe nesse mundo pode se comparar ao porvir. Nada que você passe, nenhuma das suas dores, nenhuma das suas lutas pode se comparar à beleza do que vai acontecer em você guardar a sua fé, mesmo que seja pouca, mesmo que seja em dores. Por mais que você esteja nessa manhã ou nesse tempo em dores, guarde a sua fé para que ninguém te roube ela. Ande em integridade, ande em benevolência, ande segundo o coração de Deus. Preserve as coisas simples. Cuide do que é simples. Cuide do que é pequeno, corriqueiro. A Regina colocou aqui um café. É isso. É um café, é um pão, é um queijo, é um ovo. Se atente com o que é simples. Se atente com o que é o dia a dia. Se atente com a palavra. Se atente com a presença. Hoje nós temos a graça e a misericórdia de forma abundante. Há de chegar o tempo, e esse tempo não está longe, em que isso não será abundante. Por isso, guarda o que tu tens, para que ninguém roube de ti. É isso. Agora sim, um beijo, amo vocês, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45. Se prepare que a gente vai continuar o livro de Apocalipse. Fica com Deus.